Eu gostaria de agradecer a todos os que estão assistindo esse painel agora que nós vamos iniciar. Em primeiro lugar, meu nome é Mariana Marxielli, sou pesquisadora no Data Privacy Brasil e vou moderar essa sessão. Eu queria também agradecer ao Instituto de Defesa dos Direitos do Consumidor, na pessoa da Bárbara e da Juliana, pelo convite e pela organização do painel agora, que é o painel sobre pontuação de crédito, proteção de dados e transparência. Uma difícil conciliação, essa é a pergunta que o painel vai nos trazer. Para começar, eu vou fazer algumas breves considerações e depois apresentar os painelistas. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente situar sobre o que estamos falando quando falamos de pontuação de crédito. A pontuação de crédito, para caso alguém não saiba, é uma fórmula complexa que, a partir de uma série de fatores, como histórico de pagamentos, existência de dívidas, o tipo de crédito que tem sido utilizado, como cartões e empréstimos, por exemplo, chega a um resultado na forma de uma pontuação que vai exprimir qual é o risco que uma determinada pessoa representa para potenciais credores. As consequências dessa pontuação, elas são diversas, como, claro, conseguir ou não um crédito, mas também ter um limite maior ou menor no cartão de crédito, ter uma taxa de juros mais ou menos atraente, conseguir um financiamento de uma casa, de um carro, etc. Então, esse painel que nós vamos dar início agora, ele parte de dois pressupostos principais. O primeiro é que a pontuação de crédito ela tem um efeito real e prático sobre a vida das pessoas. Ela contribui para a determinação de se alguém vai receber um financiamento, por exemplo. E, em segundo lugar, existe uma relevância desse tema para a governança da internet. Por que esse segundo ponto sobre governança da internet? Bem, porque a análise de crédito que resulta em uma pontuação, ela não é feita por uma pessoa, por um ser humano, pelo menos não integralmente, né? No final dessa análise, normalmente vai ter uma análise que vai ter uma decisão, uma adjudicação propriamente dita por um ser humano, que vai determinar se aquele financiamento vai acontecer ou não. Mas o processo anterior, ao processo que vai gerar a pontuação de fato, ele não é feito por uma pessoa. Ele é feito normalmente por algoritmos bastante complexos, que a partir de uma quantidade significativa de dados, operam essas fórmulas e chegam aos resultados da pontuação de crédito. E como em todo contexto em que isso acontece, essa relação com algoritmos, existe um conflito com o exercício de direitos da personalidade dos cidadãos e da garantia de transparência. Por quê? Qual é o caminho percorrido por um algoritmo para sair de um input, de uma entrada, que são os dados de histórico de pagamento, por exemplo, e chegar em um output, que seria a pontuação em si. As pessoas que são objeto dessa análise, elas conseguem entender o processo? Elas têm algum nível de ingerência sobre o resultado? Elas têm condições de ter uma informação transparente e eventualmente mudar o resultado? É possível rever essas decisões? São algumas perguntas que decorrem do fato de os dados que nós estamos falando serem dados pessoais, ou seja, dados que têm pelo menos o potencial de identificar pessoas, né? Pela definição de dado pessoal que hoje é adotada pela LGPD, que é uma definição expansiva, que considera que o dado pessoal é todo aquele dado referente à pessoa identificada ou identificável. O dado referente ao histórico de pagamento, por exemplo, ele pode identificar uma pessoa, e, portanto, ele é um dado pessoal. E isso leva a uma série de questionamentos na seara da proteção de dados, que tem toda uma disciplina, uma lógica própria. Então, a gente pode falar, por exemplo, de princípios, como a própria transparência ou o princípio da não discriminação. Um dos textos mais famosos sobre esse tema talvez seja o do Discord Society, da Danielle Citron e do Frank Pasquale. E ele parte da ideia de que os algoritmos preditivos, que são justamente esses algoritmos que se prestam a prever comportamentos, como se alguém é um bom pagador, por exemplo, mas também se é um empregado desejável numa empresa ou se é um cliente interessante, eles são, ao mesmo tempo, muito impactantes para a vida das pessoas e altamente opacos e não supervisionados. E aqui eu falo supervisionado em termos de um oversight pela regulação mesmo, e não necessariamente no sentido da inteligência artificial e do machine learning. O caso do crédito, nos Estados Unidos, ele seria uma exceção, porque lá é um campo bastante regulado, mas essa regulação, segundo os autores, ela não foca necessariamente nos aspectos que ela deveria focar, e assim ela não garante uma proteção adequada a quem mais precisa. Então, eu acho que uma questão para a gente trazer para o painel é se seria esse o caso no Brasil, ou seja, se esse segundo ponto que nós vamos tratar no painel, além da questão da governança algorítmica, é qual o quadro legal e jurisprudencial que foi se construindo ao longo dos anos em torno da proteção de crédito e quais são as lacunas e desafios que esse quadro impõe.
Então, nós falamos aqui, por exemplo, da lei do cadastro positivo e da sua reforma, dos entendimentos firmados pelo STJ sobre a matéria em 2014, e, por fim, da LGPD, que disciplina de forma geral e ampla o tratamento de dados pessoais, e assim ele atinge a utilização para fins de escoragem de crédito. Então, esse painel ele vai buscar aproximar esses dois fios. Por um lado, existe um problema, que é a pontuação de crédito afetar as pessoas e afetar os seus interesses. Por outro, existe um nível razoável de regulação sobre o tema, inclusive criando direitos e estabelecendo princípios. Mas é necessário ter uma análise mais aprofundada sobre se essas regulações têm sido suficientes ou não para fazer frente aos problemas que se apresentam. Dito isso, como sempre é o caso no fórum, nós temos um painel multissetorial aqui, com representantes do setor privado, do setor público, do terceiro setor e da academia, e cada um vai trazer a sua perspectiva a partir das suas experiências do dia a dia no trabalho e seus estudos sobre essa questão, para que nós consigamos mapear consensos, dissensos, soluções, novos questionamentos, enfim. A partir de agora, eu vou começar a dar início ao painel e cada um dos painelistas terá um tempo de 15 minutos para expor as suas considerações. Então, ao final dessa rodada, nós teremos por volta de 30 minutos de perguntas e debate. Então, em primeiro lugar, para dar esse panorama ao longo de 15 minutos, eu gostaria de chamar o Dr. Leonardo Bessa, que é doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, atuou na Promotoria de Defesa do Consumidor por 18 anos e foi Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal entre 2014 e 2018. Leonardo, pode dar início à sua fala. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar a Mariana, parabenizar o IDEC por esse importante evento, tema extremamente atual, por ocasião, né, dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor e alguns dias depois do início da vigência da LGPD, né, e o cadastro positivo, os bancos de dados de proteção ao crédito se inserem nesse debate, né, então o tema é muito atual, parabenizo o IDEC pela essa iniciativa, e cumprimento também as colegas de painel virtual, a Bárbara, a Juliana, a Marília e a Laudelina. Vou, nos 15 minutos, dividir em 3 fases e agradecer a Mariana, que ela já ajudou bastante com essa contextualização. Mas, se me permite, eu vou dar um passinho atrás, até em homenagem aos 30 anos do CDC. Em que pese a proteção à privacidade no Brasil estar na Constituição, no artigo 5º, inciso 10º, de algum modo, o CDC que inaugura uma regulamentação mais densa sobre proteção de dados e análise de risco de concessão ao crédito, né? E o faz no artigo 43 do CDC. E é interessante observar, esse é o tema, em termos de direito do consumidor, mais debatido no STJ. Nós temos 6 ou 7 súmulas só sobre o artigo 43, para que a gente possa perceber a dimensão. E alguns já poderiam falar que, bom, então a gente está início da LGPD, o Brasil já tem uma cultura de proteção de dados pessoais, já que, né, tem tantas súmulas, verdadeiro ou falso? Falso. Na verdade, esse tema está lá por conta do que a Mariana destacou aí, porque você ter o nome registrado, negativado, para usar uma expressão do setor, ou ter uma pontuação baixa, isso traz imediatamente um efeito material. Você não consegue crédito, você não consegue cartão de crédito, você não consegue parcelar uma conta. E então, isso é extremamente sensível, na medida em que, e é sempre bom lembrar, o crédito beneficia o mercado como um todo, mas beneficia o consumidor de baixa renda. Então, a gente está aqui conversando de um tema muito sensível, que é a exclusão desse consumidor do mercado e da possibilidade de adquirir bens essenciais para o dia a dia. Então, vamos lá. Em resumo, o código vai lá no artigo 43, trata dos bancos de dados de proteção ao crédito, inicialmente a chamada informação negativa, né? Até existe essa expressão, vou negativar o seu nome, eu não incluo o seu nome no SPC, o negativo. Por quê? Porque ainda acredito que ainda tem muita essa informação, a base das informações que circulam nas entidades de proteção ao crédito são negativas. Dívidas vencidas e não pagas, que geram um juízo de valor negativo. Se você tem dívidas vencidas e não paga, isso não me dá uma análise positiva para eu conceder um crédito.
E tenho toda uma jurisprudência sobre isso, né, sobre esse entendimento, que não é o caso de abordar aqui, mas houve uma necessidade, e aí, do setor de ampliar o número dessas informações, né, sob a perspectiva que quanto mais informações, mais criteriosa é esta análise. Quanto mais informações, eu posso analisar se aquela pessoa tem um histórico de crédito positivo, se ela paga em dia suas obrigações e, portanto, se eu posso conceder uma taxa de juros menor para essa pessoa. Estou justificando porque tem esse debate do tratamento de informações positivas e o surgimento da lei do cadastro positivo em 2011. Foi sob essa perspectiva, esse argumento da assimetria de informação, ou seja, eu não consigo visualizar, identificar o rosto do consumidor e eu acabo botando na taxa de juros dele o inadimplemento de outras pessoas. Na medida em que eu consigo olhar para o consumidor e verificar que ele, sim, é um bom pagador, eu não vou dividir essa taxa de inadimplemento, de inadimplência, de outros com ele. Essa é a justificativa econômica, né, do cadastro positivo. Num primeiro momento, em face do debate da proteção à privacidade, optou-se pelo modelo opt-in. Né? O consumidor teria que optar para ingressar no cadastro positivo, artigo 4º. Veio a lei complementar 166 no início do ano passado e mudou o modelo opt-out. Todo mundo, todos que nos assistem, né, se não tiverem feito opção para sair, todos aqui estão incluídos no cadastro positivo. Ou seja, existe uma alimentação permanente das nossas dívidas em relação a histórico de crédito. E, paralelamente, a Mariana lembrou muito bem, foi antes da nova lei do cadastro, da nova lei complementar 166, houve um importante debate em 2014, 2015 sobre a pontuação de crédito. Eu queria só acrescentar um pouquinho, Mariana, do que você já adiantou, porque eu acho que ajuda no debate. O que as entidades de proteção ao crédito, o que elas fazem? Como regra, elas oferecem informações friamente para que o consulente, ou seja, a pessoa que vai conceder o crédito na ponta, analise aquela informação e decida se vai conceder o crédito ou não. Quem decide é sempre o consulente, é a pessoa que analisa a base de dados e toma uma decisão perante o consumidor que está ali na ponta. No mundo inteiro, eles começam a sofisticar esse tipo de informação. E as entidades de proteção ao crédito vão dizer assim para esse consulente, olha só, consulente, ao invés de eu te passar a informação fria, eu posso dar uma nota para esse consumidor. Eu vou pegar as informações que eu tenho aqui, positivas, negativas, conforme o crédito, eu dou uma nota para ele de 0 a 1.000. Né? O padrão, tal. Podia ser 1 a 10, podia ser ABCDE, mas o setor normalmente utiliza nota de 0 a 1.000, que quanto maior a nota, menor a chance de inadimplência. Então, você tem a nota lá de R$750, 750 pontos, 650 pontos, enfim, e naturalmente que essa nota pode significar a denegação de crédito. E estava acontecendo isso, as pessoas foram para o STJ, em 2014, o ministro Paulo de Tarso Severino afetou um recurso especial para dizer que os bancos de dados podem fazer essa análise de risco de concessão de crédito. Né? E realmente, na minha visão, até participei da audiência pública que ensejou essa decisão, podem sim. Antes mesmo da nova alteração da lei, tinha um dispositivo que falava elementos da análise de risco de concessão de crédito, enfim, tem toda uma interpretação, eu concordo com a STJ que pode. E aí vem a súmula 550 legitimando isso. Aí vem a lei complementar 166, né, e ela acrescenta o artigo 7º-A, né, então ela vai dar um pouquinho mais de densidade jurídica a essa análise de risco a esta pontuação. Né, vai dizer quais são elementos e critérios, vai excluir alguns elementos dessa pontuação, por exemplo, os dados sensíveis não podem ser considerados, não podem ser consideradas informações sobre parentes, salvo de primeiro grau, ou pessoas que não têm dependência econômica, e vai, lá no parágrafo 1º, dizer que tem que ter uma política de transparência sobre esta análise de informações para oferecer a pontuação
ao consumidor. É muito simples de entender isso, a necessidade disso, né? Eu sempre, como professor, sempre dou esse exemplo. Imaginem, você dá uma nota, né, Laudelina? Você dá uma nota para um aluno seu, põe lá, de 1 a 10, 7 não justifica, para ver se ele não vai pular. Claro que vai, né? Então, quando você recebe nota, você quer saber por que aquela nota, e não uma nota maior, principalmente se essa nota estiver te excluindo do mercado. Então, a grande questão e o grande desafio, e eu já respondo a pergunta, é uma conciliação muito difícil. Por quê? De um lado tem, parágrafo 1º do artigo 7º-A, o gestor de bancos de dados deve disponibilizar em seu sítio eletrônico, de forma clara, acessível e de fácil compreensão, a sua política de coleta e utilização de dados pessoais para fins de elaboração de análise de risco de crédito. E, de outro lado, né, quando fala do direito do consumidor de ter acesso aí, diz que o consumidor tem acesso aos principais elementos considerados nessa pontuação. Além de usar esse adjetivo principal, na verdade, no plural, principais elementos, ou não todos os elementos, logo depois faz uma vírgula e fala lá, segredo empresarial. Então, como é que você concilia, e a minha resposta é uma difícil conciliação. Como é que, de um lado, você exige transparência e o consumidor ele quer saber, assim como o aluno, né, Laudelino, ele quer saber como é que eu tiro CS. Eu quero ter 900 pontos, eu quero ter dinheiro para comprar geladeira, quero ter dinheiro para comprar uma bicicleta, um carro, eu quero aumentar minha nota. E com o segredo empresarial. O segredo empresarial, por curiosidade, eu estava olhando na LGPD, essa expressão é repetida 14 vezes na LGPD. 14 vezes. Tudo é, observado segredo empresarial, observado segredo empresarial. Né? A hora fala industrial, comercial e empresarial. E as entidades de proteção ao crédito no Brasil, são 4 grandes entidades de proteção ao crédito, só para que as pessoas entendam por que segredo empresarial. Porque cada uma dessas entidades vai falar para o mercado, olha só, a melhor análise de risco de crédito é minha. Eu, Serasa, tenho a melhor análise de risco de crédito. Venha para mim, que eu acerto eu tenho uma forma, um algoritmo, uma coisa assim maravilhosa, eu vou acertar. Aí vem a Boa Vista, não, da Serasa não é minha. A minha é melhor. E vocês vão ver isso com o tempo. Então, eles têm um segredinho lá, a fórmula da Coca-Cola, né, para dizer que eles acertam. Né? E, de outro lado, mais do que legítimo, o consumidor querendo saber, peraí, eu quero saber por que essa minha nota está negando crédito, eu sou um bom pagador, enfim, etc. Né? E para finalizar, minha resposta é mais uma pergunta do que uma resposta, é reforçando, é uma difícil conciliação. Né? E para finalizar, diz o parágrafo 2º, para finalizar minha exposição e me colocar à disposição para o debate, diz o parágrafo 2º do artigo 7º-A, que a transparência da política de coleta e utilização de dados pessoais, de que trata o parágrafo 1º, deve ser objeto de verificação. Aí tem uma vírgula também, na forma de regulamentação a ser expedida pelo Poder Executivo. Então, se coloca aqui que essa transparência dessa política pode ser objeto de verificação pelos órgãos fiscalizadores. E aí, em algum momento, a empresa vai falar assim, peraí, aqui é segredo empresarial. Em resumo, quem que vai definir isso? O judiciário, mas é bem difícil. É bem difícil e é o tempo que vai dar essa resposta. Eu, num debate concluindo, eu não estou controlando meu tempo, mas imagino que já tem 15 minutos, ou próximo a isso, eu estava falando com o Marcel Leonardo, e ele falou, não, isso é fácil de conciliar, né, um especialista, né, em proteção de dados. Os elementos são os ingredientes, e o segredo é a forma, é como você faz o bolo. Os ingredientes você fala, mas como você faz o bolo. Simplificou assim, eu não sei se é tão simples, até gostaria. O fato é que, na perspectiva do consumidor, ele quer saber, mas como é que eu subo ou baixo a minha nota? E por que minha nota é 750 e não 650? Então, respondendo e mais apresentando perguntas do que resposta, eu digo que sim, é uma difícil conciliação e é um grande desafio, não só da lei do cadastro positivo, mas da LGPD também, que em todo momento fala direito a acesso, transparência, etc., vírgula, ressalvado segredo empresarial.
será um bom debate, né, que a gente vai assistir aí nos próximos meses e anos. Agradeço mais uma vez e me coloco à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, Leonardo. Eu acho que, de fato, esse é o desequilíbrio que está colocado, né, entre as empresas e as entidades de proteção ao crédito e o consumidor. E agora a gente vai ter uma pessoa que vai falar em nome do consumidor, que é a Bárbara Simão, que é advogada e pesquisadora da área de telecomunicações e direitos digitais do IDEC, mestranda em Direito e Desenvolvimento pela Fundação Getúlio Vargas e graduada pela Universidade de São Paulo. Vai lá, Bárbara. Obrigada, Mariana. Obrigada, enfim, começo agradecendo a presença de todos, né, que aceitaram o convite para participar desse painel. Leonardo, Laudelina, Marília, Mariana também como moderadora. Acho que é uma discussão super especial e um tema bastante importante para o IDEC. Bom, como já apresentado, então, eu sou pesquisadora no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e eu queria, enfim, fazer essa apresentação dividida em duas partes, mais ou menos, né? Na primeira, eu queria até complementar ou até retomar algumas coisas que o próprio Leonardo já disse, já comentou sobre a importância do crédito e até como se deu essa linha do tempo, né, de acontecimentos do cadastro positivo, da lei do cadastro, com relação à LGPD também. E, em seguida, trazer algumas preocupações do IDEC com relação a esses marcos legais, algumas questões regulatórias que deixam a gente um pouco em dúvida, tanto com relação a questões internas da lei, ou até mesmo como esses mecanismos que são trazidos pela lei podem funcionar na prática. Então, pode passar para o próximo slide. Queria comentar, então, falando justamente dessa importância desse tema, né? Por que se falar em pontuação de crédito num evento sobre governança da internet, tão importante como o Fórum da Internet no Brasil? Bom, existe uma grande centralidade do crédito para consumidores atualmente, enfim, políticas de acesso ao crédito têm crescido muito nos últimos anos, isso tem diversas consequências econômicas, isso também gera, enfim, superendividamento, questões até que afetam consumidores. Não vou entrar nas questões econômicas, mas que são relevantes também. E esse tema, né, ele teve uma grande influência também na própria formação do Código de Defesa do Consumidor, lá em 1990, que inclusive completa 30 anos esse mês, como o Leonardo também já comentou. Algumas normativas sobre esse tema, sobre o acesso ao crédito, sobre pontuação de crédito, elas foram criadas nos Estados Unidos ali pela década de 70, então normativas que falavam de questões antidiscriminatórias, de acesso justo, de como utilizar essa pontuação, e elas tiveram uma grande influência em como essas questões de proteção de dados foram levadas em consideração pelo próprio CDC. Então, os legisladores levaram isso em consideração e por isso também é importante que a gente retome, né, esse histórico, essa importância para a gente também debater esse tema hoje. E hoje, atualmente, a gente tem justamente essas questões regulatórias, essas questões normativas que ainda existem, que são importantes de serem discutidas, né? Eu também, muito provavelmente, só vou trazer mais problemas do que realmente soluções, mas são problemas que realmente precisam ser discutidos para que novas regulamentações e novos, enfim, debates aconteçam em relação a isso. Pode passar? Bom, aqui retomando também um pouco, né, esse histórico, acho que só deixando numa linha do tempo também para ficar claro quem não conhece esse tema necessariamente, né? Em 2011 a gente teve a aprovação da lei do cadastro positivo, então foi o primeiro marco legal realmente especificamente sobre isso, depois de uma discussão também que já vinha de anos atrás, né, desde, enfim, no começo dos anos 2000, em que se tinha um debate sobre a necessidade de uma lei sobre isso. Em 2014, a gente teve uma decisão bastante importante do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, também falando sobre a legalidade do credit scoring, né, uma decisão que o próprio Leonardo Bessa também já comentou. E em 2018 e 2019, a gente teve uma aprovação quase concomitante da lei do cadastro positivo e da LGPD. A LGPD passou antes e depois, logo no ano seguinte, veio uma reforma da lei do cadastro positivo, retirando, né, a necessidade. Uma das principais questões que foi abordada na reforma foi a retirada da necessidade de um consentimento dos consumidores para que eles entrassem nesse cadastro. Então, antigamente, nessa lei de 2011, eles precisavam dar uma autorização expressa, e isso mudou a partir de 2019, em que essa autorização não é mais necessária. Eles podem pedir o opt-out para sair do cadastro, caso eles queiram. E aqui também, enfim, eu coloquei um
um triângulo representando essa relação triangular, que é essa relação do crédito, né? Porque você tem o consumidor que pede um acesso ao crédito, um financiamento, um empréstimo para o consulente, que é essa empresa, o banco, enfim, ou uma empresa de compras a prazo, que vai consultar, então, o bureau de crédito, que tem essa nota formulada sobre esse consumidor. Então, é uma relação realmente triangular. Isso traz algumas consequências que eu vou também abordar um pouquinho mais para frente, mas eu queria que ficasse um pouquinho claro como que isso funciona, né, na prática. Então, acho que pode passar também. E aqui eu entro na segunda parte do que eu queria comentar, né? Quais são, então, esses problemas que a gente tem visto em relação ao cadastro positivo, em relação à lei, a esses marcos legais. Problemas, assim, questões, na verdade, algumas lacunas que a gente pode definir melhor, né? Então, acho que está tudo aberto para discussão. Pode passar. Bom, o primeiro delas, assim, essa questão que surgiu a partir da decisão do STJ. O STJ, nessa decisão de 2014, que falava justamente da possibilidade da existência do credit scoring, ele criou essa definição de que a pontuação de crédito, ela não seria um dado pessoal. A pontuação, lembrando aqui, é a inferência feita com base nesses dados pessoais. Os algoritmos vão lá, tomam uma decisão com base naquele conjunto de dados daquele consumidor e vão tomar essa decisão é a nota. A nota, de acordo com essa decisão do STJ, não seria considerada um dado pessoal, seria apenas uma metodologia de análise de risco. Com base nisso, eles falam que, então, a atividade da pontuação de crédito ela poderia ocorrer sem necessidade do consentimento. E aí eles criaram justamente essa distinção do que seria pontuação de crédito e do que seria cadastro positivo. Isso cria algumas consequências, né? A decisão do STJ traz requisitos em relação a como deveria ser feito esse tratamento de dados, então requisitos de transparência, de acesso, de informação, mas de qualquer maneira ainda se cria um sistema duplo, né? Porque você tem dois, então, marcos legais diferentes para coisas que são muito semelhantes. E aí o que a gente se questiona, né, se com a aprovação da LGPD, se com a reforma da lei do cadastro positivo, isso ainda existe, isso ainda faz sentido. Faz sentido você dizer que pontuação de crédito, então, não é um dado pessoal, que isso, na verdade, é uma metodologia? Então, a gente tem esse questionamento e o quanto isso poderia também influenciar outros tipos de inteligência artificial, outros tipos de decisões tomadas por algoritmos. A gente já tem visto, né, algumas empresas alegando que, por exemplo, inferências tomadas por tecnologias de reconhecimento facial não seriam dados pessoais. Então, se uma tecnologia de reconhecimento facial é capaz de identificar se você é uma pessoa branca que tem entre 20 e 30 anos e que tem ali as suas características pessoais, há quem diga que isso não seria um dado pessoal com base nessa decisão. Então, justamente são essas as questões que a gente tem que pensar para ver o quanto isso ainda pode ser utilizado como referência ou não, de acordo com os marcos legais que a gente tem hoje. Pode passar? Bom, esse segundo ponto que a gente traz aqui também é bastante interno à lei do cadastro positivo, é a definição do que são informações excessivas. Então, a gente tem uma definição que é bastante circular, porque ela fala que informações excessivas, de acordo com a lei, são aquelas que não estiverem vinculadas à análise de risco de crédito do consumidor. Ok, mas quem vai tomar essa decisão em última análise do que é vinculado à análise de risco de crédito é a própria empresa que está fazendo a análise. Então, se por estatística as empresas demonstrarem que, sei lá, os dados sobre navegação daqueles consumidores, os dados sobre as redes sociais daqueles consumidores, as curtidas que eles dão numa página, será que isso pode ser avaliado como útil para análise de crédito, dependendo se eles tiverem alguma relação estatística que fale sobre isso? E até que ponto isso realmente pode ser utilizado, pensando que muitas vezes isso pode realmente extrapolar uma esfera íntima daquele consumidor, né? Então, pensando que essa definição realmente deixa as coisas um pouco mais circulares, e por isso seria importante, seria interessante, talvez, que algum nível de limites fosse criado aqui em torno disso. Até aconteceu uma discussão sobre isso nos Estados Unidos, mas que ainda acho que não teve nenhuma resolução ainda. Então, acho que é realmente um debate que a gente precisa ter também para o futuro, uma questão deixada um pouco em aberto pela lei. Pode passar? Bom,
Aqui em seguida, um terceiro problema que eu trago mais externo, né? Na verdade, é de como considerar um mecanismo que é super importante, que está ali incluído na lei do cadastro positivo e também na LGPD, que é o de revisão de decisões automatizadas. Como que você operacionaliza isso na prática? Considerando a relação de crédito. Quem fica responsável, então, por fazer essa revisão? Pensando que a relação do consumidor, muitas vezes, vai se dar com o consulente diretamente. Então, o consumidor vai lá, pede pelo crédito. O consulente vai dar o crédito ou não, ou vai dar juros mais altos ou não, levando em consideração a nota que foi elaborada por um terceiro, pelo birô. No fim, essa decisão tomada pelo consulente pode também ser uma decisão automatizada. Mas aí, o que o consumidor vai fazer nessa situação? Ele vai pedir para o consulente revisar, ou ele vai ter que pedir para o birô de crédito, que foi utilizado como base, para aquele birô revisar as considerações que foram feitas para dar aquela nota. Ou vai ficar uma questão, né, de cada um passa a responsabilidade para o outro. Então, a gente vai ter aqui consulente dizendo que é o birô dizendo que é o consulente. E a pessoa que é vulnerável, hipervulnerável nessa relação, vai ficar muitas vezes perdida com relação a isso. Então, assim, a gente, na verdade, nem teve nenhum caso, pelo menos que chegou ao IDEC, de uma pessoa que tenha pedido, que tenha solicitado essa revisão, pelo menos, com base nos dados que apareceram ali. Mas eu acredito que exista justamente essa dificuldade, né? Porque nós mesmos, enquanto a gente estava planejando uma metodologia para fazer uma pesquisa sobre isso, a gente teve até muita dificuldade de como fazer essa pesquisa, como que a gente consegue colocar isso em prática, né? Então, acho que, enfim, vai ser necessário, muito provavelmente, que isso seja revisado, que isso seja realmente melhor descrito para aquela pessoa, né? Para aquela pessoa que está na parte mais vulnerável dessa relação mesmo. Pode passar? E, por fim, trazendo mais um problema, o IDEC tem essa preocupação da pontuação de crédito virar, eventualmente, uma régua para as relações de consumo em geral, o que seria bastante problemático. Então, pensando se isso extrapolar, por exemplo, o mercado financeiro, se isso entrar em outros níveis de relações de consumo, até relações de consumo que envolvam serviços essenciais. Eu trouxe aqui, para ilustrar, uma matéria que saiu pelo Globo em junho do ano passado, que fala justamente sobre isso. São pessoas jovens que estavam ali, enfim, entre 18 e 20 anos, e que estavam tendo bastante dificuldade para acessar alguns tipos de serviços, porque elas não tinham histórico de crédito ainda, porque elas não tinham uma pontuação boa. Então, a história traz um exemplo de um menino, de um rapaz, que tinha ali 18 anos também, e que não conseguiu fazer um plano numa operadora de celular, porque a operadora disse que ele tinha um score muito baixo. Ele queria fazer um plano de R$50 mensais, e a operadora disse para ele, olha, você não pode fazer esse plano porque seu score está baixo. Você tem que fazer um plano família, que os seus pais vão pagar de R$150 por mês. Então, a gente tem uma questão aí, né? O quanto realmente isso pode ser utilizado para servir como base para outros tipos de relação de consumo, né? Para essas compras a prazo, ou até mesmo para coisas que envolvam justamente esses serviços essenciais. Eu acho que precisa existir algum tipo de limitação, algum tipo de discussão sobre os limites éticos mesmo a respeito disso, para que a gente não tenha realmente uma sociedade em que se exclua pessoas com base nessa nota. Pensando aqui também que até recentemente, por conta da pandemia, acho que em julho desse ano saiu uma matéria falando que esses birôs de crédito estavam formulando um índice de vulnerabilidade sobre essas pessoas. Então, um índice de vulnerabilidade que indicaria se essas pessoas teriam mais ou menos probabilidade de serem inadimplentes, considerando a situação financeira delas no meio de uma pandemia. Isso acabou gerando muita preocupação por parte de todos os consumidores que dependem, às vezes, desse acesso ao crédito para conseguirem retomar suas vidas, né? Então, justamente, a gente tem aí algumas questões importantes para serem pensadas, para serem avaliadas, considerando todos esses dilemas. Bom, é isso. Se quiser passar. Encerro a minha apresentação por aqui. Eu fico disponível para as perguntas e, novamente, agradeço a presença de todos vocês. Obrigada. Muito obrigada, Bárbara. Agora eu vou passar a palavra para a Laudelina Pereira, que é mestranda em Ciência da Informação na ECA USP,
pesquisa os impactos do score de crédito na sociedade. É formada em comunicação social pela Universidade Metodista e possui pós-graduação em planejamento estratégico pela UMESP e em comunicação digital pela USP. Claudelina, a palavra é sua. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Quero dizer que a Mariana, o Leonardo e a Bárbara introduziram muito bem o assunto, né, sobre as principais questões do score de crédito. E assim como os meus colegas, eu vou trazer mais provocações do que respostas sobre esse tema, né? Que o importante aqui é a gente destacar a urgência de debater esse assunto. Vou aproveitar também para agradecer mais uma vez ao convite da Bárbara Simão, do IDEG, para participar desse painel. E agradecer a oportunidade de trazer a discussão de como a pontuação de crédito se insere na academia pelas lentes da comunicação, né? Pode passar o slide, por favor. Entre as várias linhas de pensamento, só para a gente deixar todo mundo na mesma página, entre as várias linhas de pensamentos, eu quero trazer aqui a corrente crítica dos pesquisadores de comunicação que estudam os algoritmos, né? Eles estudam os impactos dessas inferências no caso da pontuação de crédito, por exemplo. Esses críticos também vão olhar para essas questões da pontuação de crédito também pela perspectiva da sociologia, das humanidades, da literacia, que é a alfabetização digital. Ou seja, a gente observa como essas inferências impactam a vida das pessoas, né? Vale lembrar que aqui o sistema atual da pontuação de crédito, como já foi pontuado aqui, ele não é benéfico para todos. Tem aí uma grande parcela da população que, em especial a da baixa renda, que sofre com essas inferências. E a discussão aqui, pode passar, por favor? Legal. E a discussão aqui, ela não vai tratar da licitude, né? A gente não está discutindo aqui a licitude do sistema, mas sim os efeitos da discriminação e o seu potencial de estigmatizar grupos e ampliar a desigualdade, né? Então, pensar essa inferência pelo olhar de como esse modelo ele interfere, né, nas oportunidades de vida da baixa renda, que também tem uma baixa instrução, uma baixa escolaridade, né, como que ela vai se desenvolver, né, nessa sociedade informacional. Pode passar? Quando eu falo desses autores, né, de críticos, como Kate O'Neill, Tarcísio Silva, Sérgio Amadeu, além desses pesquisadores estudarem o tema, eles também são ativistas na proteção de dados pessoais, na transparência desses sistemas, né? E o desafio aqui, para quem trabalha com essa abordagem, é despertar no cidadão, né, a consciência dele de proteger os seus dados, mas principalmente de ajudar a população a desenvolver habilidades necessárias para lidar com o desembaraço na sociedade informacional, diante desses dados, esses algoritmos, essas inferências, rastros digitais, né, que criam inferências sobre nossas opiniões, desejos, enfim, nossos perfis. E para isso é necessário entender como esses impactos, a gente busca, né, eu busco bastante lá na academia, entender como esses impactos são sentidos lá na ponta. É bacana aqui nesse painel trazer um pouco dessa realidade, né? Nas palavras de quem enfrenta na pele os desafios do dia a dia. Estou falando de uma classe média, classe alta, talvez não lide tanto, mas assim, quando você vai para a baixa renda, cada ponto é sentido. E a gente vai entender que a percepção deles, eu trouxe 4 depoimentos que eu coletei no site Reclame Aqui, que essas pessoas falam por elas, né, a impressão delas sobre o score de crédito, né? Vamos fazer uma análise muito rápida do discurso aqui, só para colocar todo mundo, mergulhar no assunto. Pode passar, por favor. A gente tem aqui, estava com uma carta de consórcio contemplada, é um relato, tá? O qual eu pago desde 2013, foi sorteado agora, o qual me foi negado por causa do serviço Score. De acordo com a empresa do consórcio, o pessoal do setor onde eu moro, o setor é um bairro, né? Não tem o hábito de pagar contas em dia. Aí ele fala, agora porque meu vizinho não paga a conta, eu que fico penalizado? Então, nesse primeiro relato a gente já vê aqui, eu destaco a inferência relacionada à CEP,
que tem o poder de estigmatizar bairros e comunidades. Essa classificação geodemográfica que a sociologia vai estudar, que ela apresenta isso, ela é muito discutida da questão, porque assim, a classificação geodemográfica, ela faz relações entre os dados da localização e os aspectos econômicos dos cidadãos, né? E a sociologia é discutido esse tipo de classificação no campo da sociologia. Pode passar o próximo, por favor? Acompanhe e faço prints do meu score, que é a pontuação de crédito, desde que foi lançado no mercado. Gostaria de obter mais informações sobre como funciona. Gostaria de entender a lógica disso. Então, a gente vai ver aqui nos depoimentos que 90% vai passar naquilo que o Bessa já falou, naquilo que a Bárbara também apresentou, que é na questão de entender esses critérios, né? É a dúvida. E aí? A pergunta sempre vai ser simples, vocês podem observar nesses relatos. A pergunta é, qual que é a lógica, como funciona? Mas a gente sabe que as respostas dos canais de atendimento são complexas, vamos falar, cálculo de sistema, né? Então, a gente vê a importância dessa transparência que o Bessa brilhantemente pontuou aqui, né? Essas perguntas simples do como que funciona, né? Nesse contexto, quando a pessoa responde, ou a empresa, cálculo do sistema, ela não vai esclarecer ali muita coisa. A gente sabe, assim, que o Birô, ele não revela os critérios, a sua forma, o seu segredo, por questões de segredo comerciais. Ok. Aí na academia a gente fala assim, ok, esse é o segredo, mas quais dados vocês estão considerando nesse cálculo? É essa a questão, porque saber o motivo, aos olhos dessas pessoas, é uma oportunidade de oferecer a elas alguma chance de contornar, fazer alguma coisa, né? Visto que agora pagar as contas em dia já não é mais suficiente. Pode passar? A mesma coisa, né? Dúvidas sobre os critérios que são considerados, aí a pessoa fala, né? Ela paga a conta em dia, em geral antecipadamente, quais são os critérios, e aí que eu quero contar essa última parte, né? O que eu estou fazendo de errado? Pode passar. Nesse depoimento, a gente observa algo muito frequente quando a gente analisa os relatos de pessoas impactadas, né? Que diante da impossibilidade de entender esses critérios, essas inferências, elas passam a assumir a culpa pelo fracasso. Há uma troca de valores aqui. A inferência de notas marcada por esses modelos matemáticos, pela caixa preta dos algoritmos, leva o consumidor a atribuir a eles a responsabilidade pelo fracasso, né? O insucesso seria fruto de suas falhas morais e não de sistemas opacos, né? O que acontece? Pode passar. Aqui a gente tem uma percepção de score baixo, que também é bem frequente. Eu vou ler aqui, ó. Qual o critério que vocês usam, né, para avaliar a pontuação? Para que serve isso? Não seria para informar se a pessoa paga ou não paga suas contas? É o que eu falei, as perguntas são sempre simples. Não é para falar se pago ou não pago, é isso, não é? Hoje passei um enorme constrangimento com a minha mãe. Só serve para humilhar as pessoas. Hoje eu não sabia onde me esconder, só queria sair correndo das lojas. CPF limpo, mas sou vista como uma má pagadora na praça. Pelo amor de Deus, olhem quantas pessoas honestas vocês estão prejudicando com isso. Né? E esses depoimentos acalorados, desesperados, você também vê com recorrência. E um score de crédito baixo está sempre intimamente ligado ao constrangimento. Pensa o seguinte, você tem 250 pontos, né, um score de 250. Em uma loja, ele pode ser suficiente para comprar uma meia. Só que na loja do lado pode não ser. E aí? Como você vai saber qual loja que vai aceitar aquela pontuação ou não, para você não passar vergonha, né? Esse tipo de constrangimento. Outro ponto interessante de mostrar, da gente falar aqui, é perceber que, além das perguntas simples, pode passar, por favor, acho que vai estar no próximo slide, isso. Ainda, eu vou destacar essa parte, sou vista como uma má pagadora. Então, a gente não pode esquecer o seguinte, as inferências modulam comportamentos, a gente já viu. Elas orientam os passos da sociedade, mas também elas orientam como as empresas devem tratar o consumidor.
corpora ali as provas de que ela paga já não são mais suficientes, porque ela não vai querer saber os argumentos dela, se ela levar todas as contas que ela nunca deveu, isso já não importa. Então, o poder dessas inferências de orientar como as empresas tratam o consumidor, provocando, alastrando esses efeitos da discriminação, é muito preocupante também. Pode passar? E, por fim, aqui, para finalizar, eu destaco aqui 4 pontos que permeiam essa discussão na academia, né? Que está em linha com a importância da LGPD, da transparência nesses cenários, a questão dos critérios, como o Leonardo já pontuou, e eu destaco também o potencial, né? Porque dos critérios as pessoas querem saber que dados meus que estão compondo isso. E destaco também o potencial dessas inferências que podem afetar para sempre oportunidades de vida. E, às vezes, até de coisas simples. Eu estou falando, às vezes, até de relações do dia a dia. A gente está falando de comprar uma casa, uma moto para ser Uber, né, enfim. A questão é que tem coisas do dia a dia nesses relatos que eu não trouxe aqui, que não era o caso, mas, por exemplo, a pessoa fala assim, olha, com R$250 eu não consigo comprar uma cueca de R$15. Eu não consigo comprar um remédio na farmácia. Então, são coisas muito sentidas do dia a dia, que faz parte da nossa vivência na sociedade capitalista, né, do dia a dia. E essas inferências podem provocar, sim, discriminação, estigmatizar grupos e ampliar a desigualdade que já está inerente nessa nossa sociedade capitalista. E eu fecho destacando a importância de como a literacia, como a alfabetização digital pode contribuir nesse entendimento do score, inclusive a partir da LGPD. Como que a gente pode trabalhar isso? É um campo que deve ser pensado, né? Para que as pessoas da baixa renda, que têm a baixa escolaridade, também possam simplesmente lidar com desembaraço sozinha nessa sociedade informacional, sem passar por constrangimento, sem passar por momentos de humilhação, né, como a gente viu aqui em alguns relatos. E é importante destacar isso, esses campos, jurídica, comunicação, ciência da informação, sociologia, enfim, como a importância de trabalharem juntas para uma sociedade mais justa, com oportunidade para todos, né? Pode passar, por favor? E é isso, me coloco à disposição. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade aqui de falar no painel em nome da academia. Muito obrigada. Muito obrigada, Laudelina. Eu acho que você trazer esses relatos traz uma concretude maior para o que a gente está discutindo, né? A gente vem falando dessa questão dos impactos sobre a vida das pessoas, mas você efetivamente mostrar o que as pessoas dizem, eu acho que é muito rico. Então, super obrigada. Agora eu vou passar para Marília Monteiro, que é do time de Public Policy do Nubank. Ela trabalha com foco em proteção de dados pessoais e políticas de tecnologia. Foi Tech Policy Fellow da Mozilla e coordenadora para a Sociedade da Informação da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. É mestre em Políticas Públicas pela Hart School of Governance. Marília, pode começar. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Mariana, pela introdução. Boa noite aos meus colegas panelistas aqui, o Leonardo, a Laudelina, a Bárbara. Gostaria muito de agradecer ao IDEC a oportunidade de participar dessa conversa aqui na pessoa da Bárbara, representada aqui por essa brilhante apresentação. Como a Mariana falou, eu sou do time do Nubank e estou aqui com uma missão bem difícil de tanto representar aqui o setor empresarial, que é tão heterogêneo e tem práticas tão distintas em relação tanto ao uso de dados como prestação de serviços financeiros, e ser a última panelista aqui depois de falas tão incríveis e tão construtivas. Eu acho que eu me coloco aqui muito mais na posição de um ouvinte e na construção de um diálogo que eu acho que a gente tem muito a se beneficiar aqui, de conversarmos juntos sobre esse tema que é tão importante, posto aqui pelo IDEC, que é pontuação de crédito, proteção de dados e transparência. E falando um pouco aqui do Nubank e como esses temas são tão importantes, eu acredito que esses temas dialogam muito com a missão do Nubank, empresa que surgiu há 7 anos para democratizar os serviços financeiros, né? Então, a missão do Nubank é eliminar, né, complexidades de um sistema tão complexo e empoderar consumidores, né? Desatar nós de um sistema que é tão complexo
e que, na verdade, exclui como tantas pessoas, como aqui foi trazido pela Laudelina, pela Mariana na sua fala inicial, mas que tem uma relevância tão grande como foi trazida aqui também pelo Leonardo Bessi e pela Bárbara, né? Então, entrando no nosso tema aqui de discussão, e eu prometo ser muito breve para que a gente, de fato, possa ter aqui um diálogo e um aprendizado entre perspectivas tão distintas, né? Então, a concessão de crédito, né, seja ela na forma de um empréstimo pessoal, um empréstimo de um imóvel, de um carro, uma moto, ou até mesmo o cartão de crédito, que é aqui o produto principal do Nubank, ele é o estabelecimento de uma relação de confiança, né? E as informações creditícias na construção dessa relação é uma questão chave para que essa relação seja construída sob uma base mais sólida, uma base de confiança mesmo, a partir de uma relação mais sustentável. Por quê? As informações creditícias permitem que o consulente, né, aqui a gente está tratando de consulente, né, então a empresa que concede crédito tenha informações que consigam mitigar o risco ali na concessão do crédito, então ele consegue se adequar em relação ao quanto de risco ele está disposto a tomar em relação à concessão de crédito para aquele cliente, e também obter informações sobre a capacidade financeira daquele cliente de forma a conceder um crédito responsável, né, um crédito que de fato esteja dentro da capacidade financeira daquela pessoa, de forma a evitar práticas, por exemplo, como práticas de superendividamento, né, que são questões que comprometem não só a relação entre aquele consumidor e o consulente, né, a empresa que está concedendo o crédito, mas também prejudicam toda a resiliência do mercado. E nesse papel de criar essas relações de confiança, né, de permitir que o trade-off entre risco seja muito bem executado, os birôs de crédito aqui, representados pela pontuação de crédito, têm um papel muito relevante para equilibrar esse interesse público, né. E aqui eu não poderia não poderia traçar um histórico sobre como essas bases de dados foram criadas melhor do que o próprio Leonardo Bessi e a Bárbara fizeram aqui, mas eu vou pelo menos me ater um pouco a destacar a importância dessa construção, desses marcos normativos, sobretudo para o setor empresarial, né? Então, a criação de bases de regulamentações para o uso de informações creditícias na celular, no cadastro positivo, e não morre hoje na LGPD, né? E foi uma construção muito longa, né? Foi uma construção que proteção de dados, né, como uma derivação de um direito à privacidade, evolui junto, né, com a cultura jurídica e social de uma sociedade como a sociedade brasileira. Seus marcos normativos amadureceram e cresceram junto com o estabelecimento dessas novas relações. Então, nós tivemos o início desse marco lá no CDC. Isso foi evoluindo, por exemplo, em outras práticas, como, por exemplo, uma forma de acesso a informações de capacidade financeira que hoje não estão aqui na discussão desse painel, mas que é regulamentado pelo próprio Banco Central na figura do SCR, né, o Sistema de Informações de Crédito. Além do SCR, viemos com o cadastro positivo, que foi uma construção lá de 2012, na importância de se obter informações mais eficientes e acuradas sobre a capacidade financeira que refletisse informações não só sobre o inadimplemento daquele consumidor. E por que isso foi tão relevante, né, como trazido aqui pelo Leonardo Bessa? Ele permite que pessoas fora do sistema, né, as pessoas que não tinham qualquer informações sobre ela dentro de um histórico de crédito, pudessem acessar serviços financeiros, né, e evoluímos junto com o cadastro positivo, que criou uma pequena normativa de proteção de dados, né. Eu acho que a gente deveria ter muito orgulho da lei do cadastro positivo, porque ela trouxe pela primeira vez ali no nosso ordenamento jurídico questões muito caras para a proteção de dados, que são muito importantes, por exemplo, para o tema proposto aqui, que é o tema da transparência, né. A lei do cadastro positivo trouxe o princípio da finalidade, a lei do cadastro positivo trouxe uma definição sobre o que são informações sensíveis, né, trouxe também
a possibilidade o direito, né, do consumidor em acessar seus dados, saber quais são as informações que estão lá nessa base de dados, retificar, corrigir informações eventualmente erradas que importem, né, em uma análise errada sobre sua capacidade financeira. Trouxe também a possibilidade de revisão de decisões tomadas com base em critérios automatizados. Enfim, ela trouxe uma pequena normativa muito importante para a proteção de dados, para a transparência dentro de um mercado que já é altamente regulado e que reflete muito bem a importância de se acessar dados para um interesse público, né? Então, eu entendo que é uma conciliação difícil, porque é uma construção muito intensa e uma construção que muda muito a partir de práticas que a gente vai construindo junto com o consumidor. Mas é uma conciliação possível, eu diria, né? Já respondendo aqui a pergunta posta no painel, antes mesmo da gente entrar no debate. E junto com o cadastro positivo, como todos falaram aqui, veio a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acho que todos aqui têm muito, né, orgulho de ter participado da construção dela, desse debate, e vê-la finalmente entrando em vigor aí na semana passada. E ela consolida, sobretudo, a relação entre essas duas questões que parecem que são excludentes, né? Acessar informações de pessoas e conceder o crédito para alguém. E ela consolida essa visão não só trazendo novamente para o ordenamento jurídico o princípio da finalidade, o princípio da transparência, trazendo os direitos do titular e ampliando esses direitos, né, de um consumidor, como possibilidade de se opor a um tratamento, a possibilidade de excluir dados, retificar dados, acessar, saber que existe um tratamento sobre os seus dados, solicitar uma revisão de uma decisão, cria uma autoridade para supervisionar isso, porque a gente antes não tinha uma autoridade específica para regulamentar essas questões. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados consolida isso e ela tenta conciliar também essas dicotomias aparentes ao trazer, por exemplo, dentre as bases legais, né, dentre a legitimidade para um uso de dados, a proteção ao crédito. Então, ela consolida ali a importância de se compartilhar e acessar informações sobre a capacidade de alguém para proteger. E aqui a proteção ao crédito não é necessariamente a proteção do consulente, é a proteção também do consumidor que pode ter uma situação agravada da sua capacidade financeira se uma instituição lhe concede um crédito de forma errônea, né? Então, a gente vê toda essa construção normativa como uma consolidação da importância, né, do interesse público dessas bases de dados e de como a gente constrói isso de uma forma sólida, eficiente e que traga benefícios para todos nós. Então, são normativos que regulamentaram, que trazem regras claras de como a gente pode usar esses dados, de como eles são eficientes e de como o consumidor pode se empoderar em relação a eles. Me alonguei um pouco mais do que eu gostaria, que já recebi um alerta de 5 minutos, então eu vou conceder aqui esses 5 minutos para a gente poder construir ainda mais esse debate e agradecer mais uma vez ao IDEC pela essa possibilidade de conversa. Muito obrigada, Marília. Nós temos exatamente meia hora para o debate, para as perguntas, e nós recebemos algumas perguntas ao longo das exposições. Então, eu acho que eu vou pegar as duas primeiras, que são relativamente semelhantes, e fazer juntas, e aí eu deixo aberto para quem quiser responder, se voluntariar, e nem todo mundo precisa responder, é claro, até por uma questão de tempo, mas fica aberto aí, então. A primeira pergunta é do Gilberto Davi Marinheiro. Ele pede que nós sanemos uma dúvida. Pergunta se nós corremos o risco de, no futuro, adotar o sistema de pontos sociais, um score social. Então, foge um pouco da esfera do score de crédito, especificamente, para partir para uma ideia de escoragem da vida social como um todo, como tem acontecido em alguns lugares na China, por exemplo, enfim, levar em consideração outros aspectos para as pessoas terem acesso a produtos, a serviços, como um todo. E a segunda pergunta do Michel Souza
Com a pandemia, ficamos sabendo que as empresas criaram um índice de vulnerabilidade, que busca avaliar fragilidades econômicas do consumidor. Esse tipo de índice não é contra a lei? Então, essas duas perguntas, acho que a gente pode dar início ao debate, depois eu passo para as seguintes. Se o Leonardo quiser começar, como faz mais tempo que ele falou. Pode ser. Eu vou responder a primeira e a segunda, a Bárbara. Para seguir a ordem. Na verdade, eu queria, porque parece que a gente está assim, numa exposição só negativa, eu concordo com a Marília, né, que é positivo, é um desafio, mas que a gente vai enfrentar e vai vencer. Tem um dado aqui que não foi dito antes de responder a pergunta, é a importância dessa pontuação, se ela funcionar bem, para evitar o superendividamento. Né? Então, ele induz a bons comportamentos. Né? Essa ideia é muito interessante. A gente está aí numa fase, né, numa campanha forte de aprovação do PL 3515, né, que é de prevenção e tratamento do superendividamento, e eu vejo as bases de dados, de um modo geral, como indutor de bons comportamentos. Né? Mas o consumidor, ele precisa, aí voltamos àquela questão, ele precisa saber como ele se comporta. Né? Então, quanto mais a gente avançar, né, Laudelina, nesses critérios, né, quanto mais a gente diminuir o segredo, chamado segredo, melhor será. Melhor será para o mercado, melhor será para o consumidor. Enfim, eu acho que é um desafio também das entidades de proteção ao crédito. Agora, só falando nessa questão do score social, né, que a gente tem notícia de que tem na China, né, eu quero crer que isso não vai acontecer, porque está aí a LGPD para evitar isso. Aliás, a LGPD quer evitar as discriminações. Eu sempre acrescento um adjetivozinho depois, viu, gente? É muito importante nesse debate. Discriminação abusiva. A palavra discriminação, ela traz um estigma em si, né? Parece que estigma negativo. Está discriminando. Opa, peraí, está discriminando? Mas o que a legislação mais faz em todo canto, né, no mercado, é discriminar, mas com critérios razoáveis e objetivos. Então, eu discrimino o consumidor quando eu dou crédito para um e não dou para outro, mas desde que eu tenha critério objetivo. Então, é bom a gente avançar nesse debate, tanto na área de proteção ao crédito como na área de LGPD, e falando dessa questão do score social, né, isso aí, em que medida algo negativo de uma pessoa pode afetar em outra área? Qual é a correlação? Se não tiver correlação nenhuma. Aí é uma discriminação abusiva. Né? Essa que é a questão. Discriminação pode existir, desde que tenha critérios e tenha correlação com a finalidade, a razoabilidade. Em última análise, a própria concretude do princípio da igualdade, tratar desigualmente os desiguais e igualmente os iguais. Então, é isso sobre... Né? Eu não respondo tudo para ouvi-las também e para aprender também. Alguém saiu aqui, né? Estão me escutando, gente? Porque eu não... Sim. Tá. Desculpa. Eu posso ir na sequência, então, tentando responder um pouco, talvez, as duas coisas, assim, score social, né? Acho que é um pouco, assim, difícil de falar que isso vai acontecer aqui, porque realmente, como o Leonardo já disse, a gente tem a LGPD, a gente tem realmente mecanismos que podem mitigar esse tipo de iniciativa, né? Mas isso também, assim, acontece que scores de outras coisas também podem ir acontecendo. A questão é o quanto essas outras coisas, por exemplo, saúde, né? Existem empresas que já anunciaram que querem fazer score de saúde. E aí a gente tem outras possibilidades de inferências feitas, e o problema é o quanto isso pode ir se somando e, eventualmente, virar aí uma avaliação geral sobre a vida daquela pessoa, né? Que pode não ser um score social em si, mas, enfim, a soma de tudo isso talvez seja um pouco complicado. Enfim, é um pouco um exercício de futurologia, né? No fim, eu não tenho certeza de nada, mas acho que, de qualquer maneira, é uma coisa para a gente ficar atento mesmo, né? Agora, em relação ao índice de vulnerabilidade, ele é super, enfim, é super delicado, né? Porque realmente pode gerar um tipo de discriminação abusiva, até que o Leonardo comentou na resposta dele, né? O que informações vão ser utilizadas para você compor um índice de vulnerabilidade dentro de uma pandemia? O que exatamente vai ser levado em consideração para você chegar a uma decisão
enfim, preditiva sobre o futuro daquela pessoa, se ela vai ser capaz de adimplir uma dívida ou não. Então, acho que essa falta de transparência, né, se a gente leva em consideração que isso está sendo feito de maneira muitas vezes opaca e sem informação adequada, e aí, a partir disso, a gente pode chegar, assim, a uma conclusão de que não estaria muito dentro de limites legais, né, dados tanto pela lei do cadastro positivo como pela LGPD. Então, acho que eu daria essa resposta, assim, né, como eles não estão dando informação muito precisa a respeito do que vai ser levado em consideração para isso, aí eu diria, assim, que está aí bastante complicado em termos de legalidade mesmo. Legal, Bárbara e Leonardo. Laudeline e Marília, vocês têm considerações sobre essas perguntas? Posso passar para a próxima? Pode passar, Mariana. Certo. A próxima pergunta é da Bia Corrales, e ela pergunta: para além da discricionariedade de decidir se a pontuação de crédito de uma pessoa é um dado pessoal ou não, o que por si só já define os diferentes vetores de poder que incidem sobre essa questão, o cálculo da pontuação como uma receita secreta tem a liberdade de, no limite, determinar quem é consumidor e quem não é. Como proteger o consumidor que sequer é visto como tal? Laudelina, Marília. A Marília agora, né? E depois a gente ajuda. Assim. O ramo financeiro. Não, claro. Bom, eu acho que como todos aqui falaram, sobretudo o Leonardo falou aqui agora na última fala, acho que o incentivo de nenhuma instituição de crédito, e aí eu vou falar em nome da instituição que eu sei falar sobre, é excluir, não prover um serviço para alguém, né? Então, há um incentivo para que aquele consumidor entre, né, na sua empresa, né, seja bem servido. A Laudelina trouxe casos aqui que eu, pessoalmente, fiquei bem assustada. Eu acho que são casos de mal provedores, né, de serviços, pessoas que não colocam o cliente dentro como o foco, né, da prestação do serviço. E, pelo menos a missão do Nubank é conseguir oferecer serviços para todos os brasileiros, né, dentro da capacidade do que a gente consegue oferecer. Então, falando da experiência do Nubank, né, o nosso modelo de crédito, que aí já é diferente do score de crédito do Nubank, né, então a política dos birôs, perdão, a política de crédito, né, do Nubank, ela atende a questões regulatórias, né, ela visa a proteger, né, não só o cliente do seu superendividamento, mas também a empresa de um inadimplemento desnecessário, né, não previsível, previsível, quer dizer, mas o objetivo no fim do dia é conseguir prestar um serviço para o consumidor. Então, o que acontece? Se em algum momento a gente observou que dentro daquela política de crédito, o cliente ele é mais arriscado, a primeira reação não é necessariamente negar o crédito para ele, é observar por que ele foi apontado como um cliente arriscado e ver o que você pode prover para ele. De repente, um limite mais baixo, de repente, um outro serviço, que não aquele, né, que ele tá solicitando, né, não prover, mas indicá-lo para um serviço que seja mais adequado dentro da capacidade financeira dele. Mas o objetivo, pelo menos de empresas que querem servir bem o seu cliente, não é excluí-los do provimento do seu serviço, é tentar ao máximo ofertar o que é possível dentro da capacidade dele. Continuando o comentário da Marília, gostei da colocação dela, o que é importante a gente deixar aqui alguns pontos claros, assim, existe, né, claro, as fórmulas dos birôs, né, essas pontuações que Serasa, Boa Vista faz, mas também assim como o Nubank faz, o Santander faz, e lojas também pode fazer. E o que a gente tem que ter bastante preocupação, atenção a isso, é que os executivos, quem manipula essas ferramentas, quem trabalha com isso, não seja só um executor passivo,
né? Procure entender como essas inferências estão sendo feitas. Será que talvez, pensando pelo olhar do mercado, será que você também não está perdendo alguma oportunidade de algum público, considerando algumas notas? Será que você não poderia comercializar mais? Então, questionar isso, ou até fazer seus próprios critérios, né, suas políticas comerciais, considerar esse outro olhar. E não só, o Serasa falou que esse cara não paga, então não paga, tchau, vou tratar mal. Não, não é por aí, né? Então, é um pouco mais além, e as corporações, esses executivos, as pessoas que manipulam essas ferramentas, que consomem, que enfim, eles têm sim responsabilidade na sociedade para lidar com isso, para uma sociedade mais justa, né? Pensando na economia, mesmo no trato com o consumidor. Essa é a questão que eu queria pontuar aqui, que eu acho importante. Posso complementar rapidamente? Concordando com a Marília e a Laudelina, é o seguinte, a preocupação dela é importante, é procedente, excluir o consumidor do mercado, mas o que a gente vê, eu brinco do seguinte modo: crédito é bom para o consumidor, mas é, antes de tudo, né, Marília, para a instituição financeira, para quem concede o crédito. Claro que com responsabilidade, porque é a atividade do banco. E o que eu quero dizer com isso? Vocês lembram aí, não sei se ainda tem, você está com o nome negativado, uma publicidade, nós emprestamos para você. Então, assim, existe um mercado que vai querer atingir todos os consumidores. Até, teoricamente, aqueles que não têm uma nota boa, até para dizer, peraí, essa nota está errada. Então, o mercado ele é muito agressivo, isso é até positivo, porque ele não vai querer deixar ninguém de fora. Talvez essas pessoas tenham uma taxa maior? Sim. Talvez essas pessoas vão ter que dar mais garantias? Sim. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu estou bem positivo, elas vai induzir um comportamento favorável a, no futuro, reduzir essas taxas. Então, é sempre um debate que existe. Alguns consumidores vão ficar de fora. Não vão ficar de fora. Eu acho que o mercado não vai deixar ninguém de fora, né? Talvez cobrando um pouquinho mais caro, mas eu não vejo. E o maior exemplo é de você ter uma publicidade aí, que todo mundo já assistiu, que oferece créditos para negativados, depois vai assim, você está com a pontuação tal, nós oferecemos crédito para você. Então, né, por conta dessa vontade e necessidade do mercado de vender, né? Vamos chamar simplificado desse modo. Muito bom, pessoal. Nós temos mais duas perguntas que são gerais para todos os painelistas e duas perguntas que são específicas para a Marília. Então, vamos para as perguntas gerais. A próxima pergunta é da Caroline Utomi. Ela pergunta, em complemento à Bia Corrales, ela gostaria de saber dos painelistas como eles entendem que deve ser o posicionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, diante de critérios tão nebulosos que resultam em diferentes impactos e formas de interpretação tão diferenciadas a depender da entidade que vai analisar. Entendem que devem atuar de maneira totalmente restritiva para que sejam tratados os dados minimamente necessários para a proteção de crédito, estabelecendo estudos específicos, ou de forma mais abrangente, verificando caso a caso dentro do mercado. Então, uma pergunta aí sobre a atuação da NPD. Vamos lá, Leonardo. Eu estou falando porque está todo mundo quietinho, então, para não ter silêncio. Na verdade, olha só, o PROCON pode atuar também, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem a possibilidade de sanção, tem um dispositivo lá no final da LGPD que, teoricamente, dá uma prioridade quando envolve tratamento de dados à autoridade, para, entre aspas, dar a última palavra em termos de sanção administrativa, mas, ao mesmo tempo, é outro desafio, dá espaço para a atuação dos órgãos de defesa do consumidor, né? Então, qual que vai priorizar? Não sei, porque na nova lei do cadastro positivo, a lei do cadastro positivo reforça que a atuação é do PROCON. Então, não é só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o PROCON. E, particularmente, nesse dispositivo que eu vou dizer, o parágrafo 2º do artigo 7º-A, que é a transparência da política de coleta e utilização de dados pessoais, de que trata o parágrafo 1º, deve ser objeto de verificação.
Aqui está falando um regulamento, mas eu até tive a oportunidade de já escrever sobre isso. Eu digo que o PROCON já pode ir lá verificar, porque isso é o interesse do consumidor, independentemente desse regulamento que penso eu que vai acabar demorando, né? Mas, só falando mais um pouquinho e reiterando, as entidades de proteção ao crédito, elas têm que avançar, elas têm que parar, né? Pelo que eu vi aí, do que a Laudelina, eu não fiz esse levantamento, não entrei, poderia verificar para ver a transparência que eles têm em relação à pontuação, eles têm que perceber que isso é bom para o mercado, isso é bom para induzir um comportamento positivo do consumidor. Não pode simplificar esse segredo empresarial, né? Tem que avançar bastante, tem que ajudar o consumidor a verificar como ele pode aumentar a nota. Eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Bom, então, acredito que a ANPD vai ter com certeza uma atuação muito importante na definição de parâmetros legais mais específicos, em conjunto com o Banco Central também. Eu imagino que eles tenham... A lei do cadastro positivo fala, né, até como o Leonardo já trouxe, dessa cooperação institucional, dessa cooperação entre instituições. Aí entra Banco Central, a ANPD e até órgãos de defesa do consumidor. Eu acredito que todo mundo vai ter que sentar numa mesa, dialogar realmente a respeito desses critérios, e eu, pessoalmente, também, enquanto representante aqui do IDEC, acredito que eles têm que ser realmente os mais restritivos possíveis, né? Pensando naquilo que é realmente necessário para a avaliação do crédito daquela pessoa, pensando que coisas como dados de navegação de uma pessoa dentro de um celular, ou dados, enfim, a respeito das redes sociais dela, realmente extrapolam, estão dentro de uma esfera de interesses individuais, que não deveriam demonstrar aí realmente uma capacidade de crédito, não deveriam ser avaliados dessa maneira. Então, acho que é essa minha colocação sobre essa pergunta. Marília, Laudelina, tem considerações? Ou passo para a próxima? Pode passar, os meus colegas advogados são mais capazes para responder isso do que eu, da comunicação. Eu tenho 2 perguntas só para mim, né? Então, eu também não quero monopolizar todas as respostas. É verdade. Certo. A próxima pergunta, então, é da Isadora P. Ela pergunta quais seriam os limites cabíveis para evitar que as informações dos usuários espalhadas em diferentes plataformas não sejam utilizadas para fins de profiling, de perfilamento. Bárbara, vai falar? Posso começar. Enfim, é bem geral essa pergunta, assim, eu diria que, bom, a própria pontuação de crédito, de certa maneira, é uma perfilização, né? Considerando que você está fazendo uma avaliação sobre aquela possibilidade daquela pessoa pagar ou adimplir uma dívida, enfim. Difícil de dizer, na verdade, eu acho que é difícil responder essa pergunta, porque a gente está, assim, consumidores, em geral, estão numa posição mais de incertezas, de vulnerabilidades. Então, é difícil desse nível de controle individual muitas vezes acontecer. É por isso que na outra pergunta a gente também destaca o papel da ANPD, das entidades de defesa do consumidor, do próprio Banco Central até, né? De como eles vão investigar, avaliar, fazer uma auditoria, fazer uma avaliação do quanto aquilo está sendo utilizado de maneira possivelmente discriminatória, de uma maneira negativa, enfim, do quanto aquilo está realmente extrapolando os limites do porquê que está, das finalidades que estão ali servindo para a utilização daqueles dados. Acho que eu diria isso. Eu queria completar, esse é um assunto muito discutido no campo da comunicação, na questão de termos de aceite, né, das plataformas. Porque a questão de rastros e traços digitais para compor o perfil, ela faz parte, né, dessa característica do ambiente digital. E a partir do momento que você usa Facebook, Twitter, Instagram, enfim, você está usando, você já deu aceites ali para isso. Então, sai um pouco dessa questão, claro, tem tudo a ver, né, acaba fazendo esse ranqueamento, a importância do LGPD vem para fortalecer, né, a proteção desses nossos dados. Mas aí a gente também pensa na importância, né, de ser crítico em ler, em reivindicar
os termos de aceite, né? O que está sendo ali, se você for pegar, às vezes até de celular, ele consegue, tem patentes que registram a velocidade que você digita. Ele sabe se você está bravo, tá com raiva, está bravo, você digitou mais rápido, ou mais devagar. Ele sabe a hora que você dorme, enfim. É uma discussão aí que vai longe na comunicação, quando a gente pensa nesse rastreamento, né, que acontece nas redes. É importante trazer isso também para a discussão, gostei da pergunta. Certo. Bom, vamos lá para últimas perguntas, que são voltadas para a Marília, mas que é claro que os demais podem responder também. É o Gabriel Souto, ele pergunta para a Marília como você vê o panorama da proteção de dados no Open Banking. Acha que a norma do BCB, do Banco Central, abarca corretamente os princípios da LGPD? E se não, como aprimorá-la? E aí eu já vou emendar na segunda pergunta, que é sobre o PIX, em relação ao processamento de dados financeiros, se vocês enxergam algum risco de proteção de dados no sistema. Bom, duas ótimas perguntas, né? Duas políticas bem inovadoras que o Banco Central está avançando bastante, né? Sobretudo o Open Banking, que eu acho que casa muito com a conversa que a gente está tendo aqui sobre pontuação de crédito, sobre acesso a informações financeiras e proteção de dados. E nessa linha, eu acho que a proteção de dados, a LGPD, é um dos pilares do Open Banking, né? Porque quando você olha para a criação, né, qual foi a originação da LGPD, tudo se volta para a titularidade dos dados. E o Open Banking é justamente a operacionalização desse princípio de titularidade, né? É o Banco Central atuando junto com o mercado financeiro para dizer: o consumidor é o titular desses dados e vamos aqui garantir a melhor forma que ele tem de se empoderar sobre os seus dados financeiros e usá-los sobre o seu melhor benefício, né? Então, é um trabalho incrível que o Banco Central está fazendo, estamos todos bastante ansiosos, o Banco Central tem criado bastante critérios, políticas de como isso vai acontecer. Não acredito que são temas nem um pouco antagônicos, na verdade, o Banco Central vê a proteção de dados como esse pilar mesmo que origina o Open Banking, né? Pessoalmente é isso, para mim o Open Banking é a concretude da titularidade de dados da LGPD, né? Eu acho que é um dos grandes exemplos que a gente vai ver aí nos próximos 2 anos de como um titular de dados pode exercer de fato o acesso a dados, a portabilidade de dados. Então acho que o Open Banking vai ser um grande exemplo da LGPD na prática, né, de como a gente está colocando essa lei em prática. E aí eu respondo logo a segunda ou abro para os colegas também falarem sobre o Open Banking? Acho que pode abrir, caso alguém tenha alguma consideração, e caso ninguém tenha, você pode continuar na pergunta sobre o PIX. Pode continuar. A Bárbara está falando que pode continuar. Leonardo também, Laudelina também. Então, você, Maria. Não, perfeito. Bom, o PIX, né, é o sistema de pagamentos instantâneos aí que o Banco Central vai colocar no mercado a partir de novembro desse ano. Acho que todos estamos empolgados para ver essa nova forma que eu acho que democratiza e amplia bastante o acesso a novos, né, meios de pagamento. Sobre riscos à proteção de dados, acho que o Banco Central está fazendo um grande trabalho para evitar qualquer risco relacionado à segurança da informação dentro dos seus sistemas, como é um compromisso que o Banco Central faz com todos os outros sistemas que ele opera, né? A gente vê isso, por exemplo, de muitas das raízes que o PIX, né, que o sistema de pagamentos instantâneos se inspirou, como o DocTED, ele aproveita muito do que o Banco Central construiu com o DocTED, né, as seguranças em torno dos sistemas que operam DOCs e TEDs. Então, assim, riscos relacionados à segurança da informação, não vejo riscos relacionados à proteção de dados, porque o Banco Central vai colocar muito bem posto ali quais são os dados necessários para uma transação de pagamento, né, para uma transferência, assim como é posto no TED, né, quais são as informações necessárias para você operar aquela transferência ou aquele pagamento, que não é algo tão
extraordinário, né? Já está lá posto. Você precisa das informações da conta recebedora e da conta que vai efetuar o pagamento. Então, a partir daí, em relação ao uso de dados, ele está dentro daquela finalidade no pagamento. Sobre segurança da informação, é um trabalho constante, né? A gente tem práticas sendo melhoradas o tempo todo e fraudadores, né, outcoming essas práticas o tempo todo. Então, é um exercício constante que o Banco Central está muito concentrado e observando bem isso, mas eu acho que o risco que hoje existe, que pode existir no Pix, é um risco que já existe inerente a outros sistemas, e tanto o mercado quanto o Banco Central estão bastante atentos a isso para garantir que o sistema opere na melhor forma possível, com a maior segurança para todos. Legal, Marília, obrigada. Nós chegamos ao fim das perguntas agora. Eu queria pedir, se vocês não se importarem, de cada um fazer uma pequena consideração final de 1 minuto, 2 minutos no máximo, sobre as impressões também sobre o painel, enfim, o que vocês acharam, e aí depois eu finalizo para a gente dar seguimento. Então, começando ao contrário, a Marília agora, e aí depois a gente vai Laudelina, Bárbara e Leonardo. Considerações finais. Sinto que eu falei bastante, mas eu acho que as últimas considerações que eu tenho para fazer aqui que eu acho que esse é um exercício muito importante que o IDEC começou. Essa conciliação é uma conciliação complexa, porém possível, mas ela só é possível se todos nós estivermos aqui dispostos a aprender, a ouvir. Eu acho que, sobretudo, pelo ponto de vista do Nubank, a gente está muito interessado em saber quais são as dores dos consumidores e melhorar as nossas práticas em relação a isso. Eu acho que o papel tanto da academia quanto aqui dos órgãos de defesa do consumidor são muito importantes para dialogar e para a gente melhorar cada vez mais essas práticas, né? Seja ela garantir a melhor transparência para os clientes em relação a pontuação de crédito, a políticas de crédito ou ao uso de dados numa prestação de serviço, mas também como garantir melhor serviço a partir das necessidades, como a Laudelina mesmo falou, né? É importante a gente saber o que o consumidor precisa e não se ater simplesmente a uma nota. E essa composição aqui, essa conciliação entre diferentes pontos de vista são muito importantes para a gente conseguir, de fato, chegar a melhores práticas de transparência e proteção de dados. Bom, eu gostei muito do tema do painel proposto pela Bárbara, pontuação de crédito, proteção de dados e transparência, uma difícil conciliação. Eu achei perfeito isso, que sim, a gente viu aqui que é difícil essa conciliação, mas não é impossível, né, gente? É a gente que criou os algoritmos, nós que criamos as leis, enfim, toda essa dinâmica. Então, acho que é a nossa responsabilidade resolver isso e olhar para todas as camadas da população, né? E acho bacana essa ideia da discussão do terceiro setor, do governo, enfim, tem pontos que ficam tensionando cada um para um lado, e isso é bacana porque a discussão saudável, ela é baseada nisso mesmo, né, empresa, terceiro setor, academia, enfim, e a ideia é chegar no melhor modelo, e essa discussão já é um passo muito importante para essa governança, para essa mudança que a gente espera. Quero agradecer mais uma vez a Bárbara pelo convite, e a possibilidade de discutir isso com pessoas que eu já conheço no mercado que eu sigo, como o Bessa, a Marília, a Mariana. Então, para mim é muito legal, parabéns pelo Nick, pelo evento, pela oportunidade da discussão, e eu continuo à disposição aí pelas redes sociais, enfim, quando quiser conversar. Só fechando, lá em Ciência da Informação, faço mestrado na USP, né, e a ideia lá é justamente entender como o meu projeto, como a literacia pode articular, né, entre essas áreas e trazer o score de crédito, como a apropriação da informação ela pode, né, se apropriar disso. Então, espero aí nos próximas edições trazer algumas novidades desse projeto. Muito obrigada, pessoal. Bom, gente, queria agradecer também a presença de todas e todos aqui hoje que aceitaram esse convite.
para falar nesse momento. É um tema super importante para o IDEC e também para mim, que estudo isso no mestrado. Então, essa pergunta da conciliação também é uma pergunta que eu tenho aí tentado responder de alguma maneira. Enfim, fico feliz de ter tido essa discussão com vocês. Acho que tem várias questões que a gente pode pensar daqui para o futuro. Acho que tem muitas coisas para a gente discutir, avaliar, até relacionar com essa questão do Pay Banking, do PIX, né, que são questões novas que estão aparecendo, regulamentações novas do Banco Central, que, enfim, vão realmente trazer, né, diferentes tipos de implementação. Então, é isso, gente. Queria agradecer realmente e agradeço também a Mariana pela moderação e pela Juliana também pela relatoria do evento, que não está mais aparecendo mais aqui, mas também ajudou durante todo esse painel. É isso. Obrigada. Bom, minhas palavras. Primeiro, dizer que o tema é muito apropriado e eu quero crer, eu tive outro dia, escrevi um pequeno artigo sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor e falei, pode parecer um pouco até ingênuo da minha parte, né, mas falei em harmonia, né, das relações em harmonia entre consumidores e fornecedores. Eu não gosto muito dessa visão de que o consumidor e o fornecedor estão assim meio como adversários, antagônicos. Eles podem, eventualmente, terem conflitos, como qualquer relação contratual vai ter um conflito, né? A relação de consumidor, antes de tudo, uma relação contratual e é inerente ter algum conflito. Mas a minha visão do cadastro positivo, e eu me lembro bem que eu participei lá, desde a primeira lei do cadastro positivo, nos debates, havia ali uma tensão. De um lado, né, o Ministério da Economia, né, representando a questão do avanço na redução da taxa de juros, e de outro lado, o Ministério da Justiça com essa perspectiva do consumidor, da proteção à privacidade. A lei, particularmente a primeira, ela é fruto de um consenso. Eu acho que deveria haver também um caminhar juntos, né, para implementação da lei. Eu não gostaria de ficar com ações coletivas para dizer que não está tendo transparência. Eu acho que as entidades de proteção ao crédito, todo o setor bancário, ele tem que ter uma postura de avançar na perspectiva que o crédito é bom para todo mundo, que quanto mais critério e mais objetividade em relação a essa pontuação, melhor para o consumidor, né? Melhor porque ele vai poder, primeiro, evitar superendividamento, né? Ele vai ter uma postura para melhorar a pontuação dele. Então, eu quero ter a minha mensagem no final é positiva. Eu acho que a gente não tem que entrar num cabo de guerra, né? Consumidor de um lado querendo, né? Não, tem que ser absolutamente transparente. Tem a ideia do segredo empresarial, que a gente não sabe exatamente o limite, mas tem a ideia também que as entidades têm que se esforçar para oferecer mais e mais informações, que o segredo empresarial fique ali num percentual mínimo, e que não impeça essa indução de bons comportamentos do consumidor. Essa é a minha mensagem final, e mais uma vez agradecer o IDEC, a todos, né, que participaram, muito bom. Eu sempre uso, falando em LGPD, só para concluir um pouquinho e fazer uma homenagem ao IDEC, né? LGPD é um tema tão complexo, mas a minha perspectiva é que a gente tem que simplificar o tema, e o IDEC fez uma campanha maravilhosa, né? E eu sempre, nas minhas aulas lá, de mestrado, doutorado, seja lá o que for, eu começo, gente, por que tem LGPD? Porque o IDEC resume isso, os seus dados são você. Então, se falou em profile, um perfil, é algo que a gente tem que acostumar. Os dados são você. Por quê? Porque você é julgado hoje pela tela do computador. Então, a gente tem que ter agora uma preocupação maior para que a tela do computador reflita o que a gente realmente é, além, paralelamente, da discussão de decisão automatizada, mas eu queria aproveitar nesse final, fazendo essa homenagem aí, o IDEC, parabenizando todo o trabalho, né, em várias áreas, mas particularmente nessa questão da proteção de dados. Foi um prazer estar com vocês, gente. Obrigada, pessoal. Bom, as minhas considerações finais, eu acho que o painel ele cumpre o seu objetivo, porque o objetivo desses painéis do fórum nunca é necessariamente oferecer uma resposta a uma questão, mas sim fazer aproximações entre diferentes setores que vão trazer as suas próprias perspectivas. E eu acho que nesse sentido foi muito rico. A gente começou com falas apresentando muitos problemas
e depois, conforme as falas foram seguindo e as perguntas foram aparecendo, a gente conseguiu chegar a algumas aproximações, alguns consensos, e principalmente a necessidade de se avançar junto, né, dos setores avançarem juntos em prol de um objetivo comum, que seria aí a proteção tanto do consumidor quanto do próprio ecossistema de crédito. Então, eu acho que essa é a mensagem do painel, eu acho que a gente vai ter frutos ainda a partir dele, com o trabalho do IDEC nesse tema, com o trabalho de todos. Queria agradecer a todo mundo que ficou para assistir, a todos os painelistas, e com isso finalizar o painel, e é isso, acho que a transmissão acaba aqui. Ah, uma coisa, gente, que eu esqueci, para o pessoal do YouTube que está assistindo, existe um espaço, chama Spatial Chat, que é um espaço que fica depois dos painéis, para que as pessoas possam discutir, trocar informações, impressões. Então, esse espaço vai ficar aberto, então, a gente convida, encoraja todo mundo, tem o link na descrição do vídeo no YouTube, e nós encorajamos todo mundo que assistiu e participou que entre nesse chat para discutir mais. É isso. Obrigada.